Bom, gente, então eu vou continuar aqui com os exemplos. Então, nessa próxima aula, eu vou fazer um exemplo agora da Bernoulli. Então, a gente vai continuar fazendo aqui o teste para duas hipóteses simples, né? A gente vai continuar usando aqui a razão das verossimilhanças. Então, lembrando aqui o que é, tem o H0, θ igual a θ0, versus H1, θ igual a θ1. Então são duas hipóteses simples. Então uma região crítica. E a região crítica? A região crítica é a região onde eu vou rejeitar o H0, né? Então a região crítica é uma região a favor de H1. Então quanto maior for a verossimilhança em H1, maior é a evidência a favor de H1. Então uma maneira de descrever a região crítica que a gente viu na aula passada seria fazer dessa maneira aqui. A verossimilhança, rejeitar H0 se a verossimilhança em H1 dividido pela verossimilhança em H0 for maior do que uma constante. Então o que a gente fez na aula passada é um exemplo onde a distribuição, a gente chegou num pedaço aqui que depende do x barra. E aí x barra, no caso normal, a gente conhecia a distribuição. Então nesse caso a gente conseguiu chegar no valor na região crítica, né? Então a gente vai fazer agora um exemplo para distribuição binomial. Só vou baixar aqui um pouco a cadeira, né, que ficou muito alto aqui para essa segunda aula. Pronto. Então vamos fazer agora o exemplo da Bernoulli. Então eu vou abrir aqui o material. Então agora vamos fazer o exemplo 6.3.5. Então seja x1, xn, uma amostra aleatória de tamanho n da variável Bernoulli. Então considere agora que a gente quer testar H0, θ igual a um θ0, contra H1, θ igual a um θ1. Esse θ1 é um ponto simples, ele não especificou aqui o que é o θ1 e o que é o θ0, ele só disse que o θ1 é alguma coisa maior que θ0, que ele está explicando aqui, né? Bom, então a gente vai utilizar aqui o teste de Neyman-Pearson, vamos abrir aqui, eu vou escrever aqui no caderno o exercício. Então aqui, então seja x1, xn e d Bernoulli θ. Então o que ele quer testar? Ele quer testar H0, θ igual a θ0 versus H1, θ igual a um θ1. Então são duas hipóteses simples, né? A única coisa que eu sei é que o θ1 tem que ser maior que o θ0, isso ele especificou. Bom, então como é que eu encontro a região crítica? A região crítica, o A1 estrela vai ser igual a um x, tal que a verossimilhança L de x dado θ1 sobre L de x dado θ0 tem que ser maior do que uma constante k. Então vamos escrever aqui a função de verossimilhança. Então como é que eu escrevo aqui a função de verossimilhança? Então eu tenho L de x dado θ é igual a produtório de I igual a 1 até n f de xi dado θ. Então qual é a distribuição aqui? Olha lá no começo, enunciado x1, xn é uma Bernoulli θ. x1, xn é uma Bernoulli θ, então eu vou ter que f de xi dado θ é igual a θ elevado a xi, 1 menos θ elevado a 1 menos xi. Então vocês olhem lá na tabela das distribuições da Bernoulli, né, que tem lá, né? Então o que é a verossimilhança? É o produtório disso. L de x dado θ, o produtório da Bernoulli, o produtório disso aqui, ó, os xi estão sempre nos expoentes, né? Tá vendo? Então eu vou ter que isso aqui vai ser θ elevado à somatória de xi vezes 1 menos θ elevado a n menos somatória de xi.
Bom, então o que, que é a função de... a região aqui é 1? O L de x dado θ1 sobre L de x dado θ0 é igual a... Então eu vou escrever isso aqui em função de θ1 no numerador. θ1 elevado à somatória de xi vezes 1 menos θ1 elevado a n menos somatória de xi. E agora escrevo a mesma coisa com respeito a θ0. Então vai ficar θ0 elevado à somatória de xi, 1 menos θ0 elevado a n menos somatória de xi. Então eu rejeito, né, se isso aqui for maior do que 1k. Bom, vamos reescrever isso aqui em função dos expoentes, ó. Então tudo que é constante eu posso jogar para lá. Bom, eu vou escrever aqui, eu vou colocar em evidência, colocar em evidência, os expoentes com xis, os expoentes com somatória de xi, com somatória de xi. Então isso aqui vai ficar, olha só, θ1 sobre θ0 elevado à somatória de xi, θ1 sobre θ0 elevado à somatória de xi. Aqui tem 1 sobre θ1 sobre 1 menos θ0 elevado a n menos somatória de xi. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar o elevado a n e colocar em evidência e o somatório de x e colocar em evidência também. Então como é que vai ficar aqui? Então eu vou colocar... Então, se eu pegar só o que está elevado a n, o que acontece? Fica 1 menos θ1 sobre 1 menos θ0. Tudo isso elevado a n. E a mesma coisa está sendo elevado a menos somatória de xi, né? Então fica 1 menos θ1 sobre 1 menos θ0 elevado a menos somatória de xi, maior que 1k. Bom, então eu tenho que deixar do lado esquerdo aqui tudo que é constante eu posso passar para o outro lado. Então o que a gente tem de constante aqui? Então nesse caso a constante aqui é tudo que não depende do xi. Então só uma observação aqui, né? Agora que eu falei o que é constante e depende, eu lembrei um pouco da inferência bayesiana. Em teste de hipótese, a gente não está trabalhando com inferência bayesiana. Então, na inferência bayesiana, o xi é constante e o θ é variável aleatória. Na inferência clássica, que é o que a gente está abordando agora, o xi é variável aleatória e o θ é constante. Então, só tomar cuidado com isso, né? Que quando eu falo assim, tudo que é constante é o que não depende do xi. Então, né, eu vou falar no final ainda, acho que na última aula eu vou falar um pouco de teste de hipótese bayesiano, mas é só para não confundir, né? Hoje a gente não está no bayesiano agora, então o θ ele faz o papel de constante, né? Então eu vou passar para cá. E aí, esse termo aqui, 1 sobre θ1 sobre 1 menos θ0 elevado a menos somatória de xi, eu vou fazer ele elevado a mais somatória de xi para ficar igual daqui, ó, tá vendo? Então, para eles ficarem iguais, eu vou multiplicar por menos 1. Então, no caso, 1 menos θ0 vai ficar em cima e 1 menos θ1 vai ficar embaixo. Então, eu vou ter que... Então, 1 menos θ0, quando eu multiplico por menos 1 aqui, eu vou ter 1 menos θ0 sobre 1 menos θ1 elevado à somatória de xi, elevado à somatória de xi. O primeiro termo aqui é θ1 sobre θ0, né? θ1 sobre θ0 elevado à somatória de xi maior do que k vezes
Então esse termo aqui, né, que estava aqui, eu vou passar na constante, eu jogo tudo na constante. Então vai ficar, então 1 menos θ1 sobre 1 menos θ0, ele passa para o outro lado, tá multiplicando, quando passa dividindo troca, né, a ordem do numerador e denominador. Então eu vou ter que aqui 1 menos θ0, 1 menos θ0 sobre 1 menos θ1 elevado a n. Bom, o que eu vou fazer agora é juntar, né? Eu vou juntar toda a somatória de xi, então vou colocar 1 menos θ0 vezes θ1 e 1 menos θ1 vezes θ0, tudo isso elevado à somatória de xi. Vou escrever aqui na próxima página, então isso aqui vai ficar 1 menos θ0 vezes θ1 sobre 1 menos θ1 vezes θ0, tudo isso elevado à somatória de xi. Isso aqui tem que ser maior do que k vezes 1 menos θ0 sobre 1 menos θ1 elevado a n. Então essa seria a minha região crítica dessa forma, né? Bom, uma coisa que a gente pode fazer também para simplificar é escrever o logaritmo. Porque se eu escrever o logaritmo dos dois lados, o que vai acontecer? A somatória de xi que está ali no expoente, ele passa para baixo. Então ele vai passar para baixo e vai ficar uma coisa que depende só da somatória de xi. Aí fica fácil a gente calcular a probabilidade, por quê? Porque se eu tenho x1, xn é uma binomial, eu tenho que a somatória de x desculpa, se x1, xn é uma Bernoulli, eu tenho que a somatória de x é uma binomial. Então eu consigo calcular o erro do tipo 1 utilizando a distribuição binomial. Então o que a gente vai fazer aqui é aplicar o logaritmo dos dois lados, então eu vou ter. Então eu vou aplicar o logaritmo aqui, e aqui eu vou aplicar o logaritmo. Então eu vou ter aqui, somatório de xi vezes o logaritmo desse termo todo aqui, né? Vou escrever esse termo todo, 1 menos θ0 sobre 1 menos θ1 vezes θ1 sobre θ0 tem que ser maior do que o logaritmo dessa coisa toda. Logaritmo de k vai ficar 1 menos θ0 sobre 1 menos θ1 elevado a n, né? Tudo isso elevado a n. A constante não me interessa simplificar, porque é uma constante, pode ser qualquer constante, né? Então esse termo aqui, ele é uma constante. Eu consegui pegar esse termo aqui constante e desmembrar ele da somatória de xi. Então eu posso passar ele aqui para o outro lado. Então a minha conclusão é a somatória de xi, ela tem que ser maior do que esse termo todo, né? Isso dividido por isso, só para não ficar muito grande, eu vou chamar de k estrela, do mesmo jeito que eu chamei de k estrela no outro exemplo. Então, eu vou ter que rejeita H0 se a somatória de xi for maior do que um k estrela.
um K estrela. Então, como é que eu vou determinar agora? O segundo passo agora é determinar o K estrela. Então eu tenho que a somatória de xi, eu sei que se x1, xn é uma Bernoulli θ, eu sei que a somatória de xi é uma binomial n θ. Então eu posso calcular o erro do tipo 1 utilizando isso, utilizando a binomial n θ. Uma outra coisa ainda que eu posso fazer é, se n é grande, a gente pode usar de um outro artifício, que é aproximar a binomial pela normal. Então, se o n é grande, a somatória de xi ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, cuja média é a média da binomial n θ, e a variância é a variância da binomial n θ vezes 1 menos θ. Bom, então como é que eu faço para determinar esse K estrela? Então eu vou ter que calcular o erro do tipo 1. Calcular não, eu tenho que fixar o erro do tipo 1. Então eu vou fixando o erro. Na verdade, a probabilidade do erro do tipo 1, né? Não é o erro do tipo 1. Vou escrever direito aqui. A probabilidade do erro do tipo 1 em alfa. Então, coloco geralmente, então, como eu falei na aula anterior, geralmente esse alfa é pequeno, né? Ele é 5%, é 1%, né? Então, deixa eu voltar aqui no exemplo, tá? Então, só voltar aqui no exemplo do livro, ele fez aqui, né? Ele calculou a região crítica. Então, no caso aqui, somatória x é binomial. Então, ele vai fazer aqui com n igual a 10, né? Tá. Depois a gente faz um exemplo numérico, aí fica melhor para vocês entenderem, né? Então, se eu fixar o erro do tipo 1 em alfa, então, por exemplo, 5%, eu vou ter. Então, o que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de rejeitar H0, então a probabilidade da somatória de xi ser maior que um K estrela, dado θ igual a um θ0, isso aqui tem que ser igual a 0,05. Então eu tenho que olhar a probabilidade, então, a somatória de xi ser maior do que um K estrela. Então eu vou fazer aqui na outra página. Então a probabilidade da somatória de xi ser maior do que um K estrela, dado θ igual a θ0, tem que ser igual a 0,05. Então, somatória de xi é binomial, né? Então, no caso da binomial, se somatória de xi é binomial, eu vou ter que a somatória de I igual a um K estrela mais 1 até n, P de somatória de xi igual a um izinho, dado θ igual a θ0, tem que ser igual a 0,05. Agora, se eu faço aproximação para normal, é mais fácil, é o jeito que a gente fez lá na aula anterior. Então, se x é uma normal, então eu vou ter que a probabilidade de xi, somatória de xi, né? Somatória de xi menos a média menos n θ dividido por
nθ vezes 1 menos θ, né? Tô fazendo aqui a ponderação lá, né? Pegando, subtraindo pela média, dividindo pela raiz da variância. Tem que ser maior ou igual do que um k estrela menos nθ sobre raiz de nθ 1 menos θ isso aqui tem que ser igual a 0,05. Então nesse caso aqui eu vou traçar uma linha aqui para separar as duas. A gente vai fazer pelos dois caminhos, pela binomial e pela normal. Então a distribuição binomial, qual é a densidade da binomial? Então vou fazer a somatória de I igual a k estrela mais 1 até n. Então a densidade a distribuição de probabilidade da binomial vai ser a combinação de n e aí vai ficar θ0 elevado a i 1 menos θ0 elevado a n menos i. Isso aqui é igual a 0,05. No caso da normal, se eu uso a aproximação normal, eu vou ter a probabilidade. Então isso aqui vai ser o z do normal padrão. Então, a probabilidade de z ser maior do que k estrela menos nθ, nθ0, né? Vou colocar aqui tudo θ0. θ0, θ0 sobre a raiz de n θ0 1 menos θ0 é igual a 0,05. Eu estou fazendo dos dois jeitos para vocês verem assim as diferenças que tem entre os dois, né? Mas na prática mesmo, assim, que eu iria cobrar de vocês seria só essa parte aqui da normal. Então, essa aqui já é um pouco mais complicado, a gente usa a aproximação assintótica que é mais fácil, né? Mais rápido, né? Então, vamos fazer aqui o exemplo, ó. Então, vamos supor aqui que o livro supôs o seguinte, vamos supor que eu tenho θ0 igual a 0,5, eu quero testar se o θ0 é igual a 0,5 ficou feio, né? Deixa eu apagar aqui, escrever um 5 mais bonitinho aqui. Pronto, ó, esse aí tá mais bem bonitinho, 0,5 e o n igual a 10, eu tenho uma amostra de n igual a 10. Como é que eu faço para determinar uma região crítica? Então eu vou ter a combinação. Então, se o θ0 é 0,5, eu vou ter a somatória de I é igual a k estrela mais 1 até n. No caso, n igual a 10, né? Eu vou colocar 10, combinação de 10 e aí. 0,5 elevado a i. 1 menos 0,5 é o 0,5 mesmo, né? N menos i. É igual a 0,05. Então, 0,5 elevado a i, 0,5 elevado a n menos i fica 0,5 elevado a 10, né? Então eu vou ter que a combinação somatória de i igual a k estrela mais 1 até 10, a combinação de 10 e aí 0,5 elevado a 10, isso aqui tem que ser igual a 0,5. Então aqui é um pouco mais complicado, porque para encontrar o k estrela aqui desse lado esquerdo, que é o lado da binomial, o que vai acontecer? Eu tenho que ficar testando os k estrelas, né? Então, e se eu botar k estrela igual a 10, por exemplo? Se eu colocar k estrela igual a 9, k estrela igual a 8, então eu tenho que ficar testando até chegar na probabilidade 0,05. Então eu tenho que ficar fazendo esses testes aqui. Então, voltando aqui no livro, ó, ele encontrou aqui, ó, o A estrela, né, 0,55, né, ele não falou aqui qual o K que ele utilizou. Deixa eu ver aqui. Maior ou igual que 8. Então eu vou ter que, se K estrela é igual a 8,
Então, se o K estrela é igual a 8, se o K estrela é igual a 8, eu vou ter que a somatória de I igual a K mais 1, né, que é de 9 até 10, 10, e aí 0,5 elevado a 10 é igual a 0,55. Então, o erro do tipo 1, 0,055, né, que está no livro. Então, no caso, o erro do tipo 1 é 0,055 na binomial, não é exatamente 0,05, e nunca vai ser, nesse caso aqui, com esses valores. Por quê? Porque a distribuição é discreta. Então, o que vai acontecer aqui é que se eu colocasse no K estrela igual a 9, ia dar um valor muito pequeno, 0,023, alguma coisa menor. Então, nunca vai bater o 0,05. Então, no caso, o K igual a 8 é o primeiro valor que ultrapassa o erro do tipo 1, 0,05. Então, no caso, a gente é um pouco conservador, né? A gente só rejeita quando a evidência é grande mesmo. Então, se o K estrela é igual a 8, eu não vou rejeitar H0. Então, se em uma amostra com 10 eu tiver 8, eu não rejeito H0 pela conta da binomial. Bom, e pela conta da normal a gente vai fazer do jeito que a gente estava fazendo lá no exemplo anterior, né? Então eu vou ter a probabilidade do Z ser maior do que K estrela, menos N θ 0, N igual a 10 e o θ 0 é 0,5. Então vai ficar K menos 5 dividido por raiz de N vezes 0,5 vezes 1 menos 0,5 é 0,5 mesmo, né? Então isso aqui vai ser a probabilidade da normal padrão ser maior do que K estrela menos 5 dividido por... Então raiz de 0,5 vezes 0,5 é o 0,5 mesmo, né? 0,5 vezes raiz de 10. Raiz de 10. Então eu vou ter... Então 0,5 é 1 sobre 2, né? Então eu vou começar a simplificar aqui. Então vai ser a probabilidade de dizer ser maior do que 2 vezes K estrela menos 5 sobre raiz de 10. Isso é igual a 0,05. Então a probabilidade de dizer ser maior do que qual coisa que é igual a 0,05. Então a gente vai olhar lá na tabela da normal, do jeito que a gente estava fazendo no exemplo anterior. Então eu tenho a normal padrão. Por isso que é bom eu transformar sempre na normal padrão, fica mais fácil, já está tabelado, né? Então, e aí vai dar a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Aqui a gente sabe que 1,64, eu vou arredondar só para duas casas decimais, eu tinha colocado 1,645, a conta ficou muito grande lá. Mas eu vou deixar 1,645, pronto, eu vou fazer na calculadora isso aqui. Então o valor 1,645 na normal padrão é o que determina o quantio 0,05. Então esse valor aqui é 1,645. Então aí eu vou encontrar o K estrela. Então isso tudo aqui é igual a 1,645. Então o único argumento que eu tenho que descobrir é o K estrela. Então eu vou ter aqui que 2K estrela menos 5. Olha só, 2K estrela menos 5 sobre raiz de 10 é igual a 1,645. Então o que é o K estrela? Então eu pego raiz de 10 e passo para lá, né? O 2 eu passo dividindo, né? Então eu vou ter, então, raiz de 10, 1,645 dividido por 2, isso aqui é igual a K estrela menos 5. Então no caso eu passo 5 para lá somando, né? Então K estrela vai ser igual a 5 mais raiz de 10
vezes 1,645 sobre 2. Então isso aqui vai dar... Quanto é que vai dar isso aqui? Então eu vou abrir aqui a calculadora, eu vou abrir o R mesmo. Aí eu costumo fazer mais rápido isso aqui no R, né? Bom, voltamos aqui no ambiente do R. Então é só para a gente calcular, né, o K estrela. Então ele é 5. Vamos voltar aqui para ver qual era a conta. 5 mais 10 vezes 1,645 sobre 2. Então 5 mais 10 vezes 1,645, raiz de 10, né? SQRT sobre 2. 7,6. Então no caso aqui, deu K estrela igual a 7,6. 7,6. Então eu rejeito H0 se somatória de xi for maior do que 7,6. Na verdade, o que acontece? Se x é uma Bernoulli, não existe o 7,6. A somatória de x ou ela vai ser 7 ou ela vai ser 8, né? Então eu poderia escrever, o mais correto seria escrever somatória de x maior ou igual a 8. Então eu rejeito H0 se a somatória de x é maior ou igual a 8. Então nesse caso, então se eu tenho uma amostra de tamanho 10 da Bernoulli, se o x é maior ou igual a 8, eu rejeito a hipótese de que o θ é igual a 0,5. Senão eu não rejeito. Então esse é para n igual a 10. Então vocês podem repetir o exemplo. Então eu vou deixar aqui, vocês podem fazer como exercício, obter K estrela, por exemplo, se n igual a 100, o mesmo exemplo, se o n igual a 100, né, o θ0 continua 0,5. Então vocês querem testar se o θ0 é igual a 0,5. Então vocês vão determinar a região crítica. Então a partir de quantos valores acima de tanto, né, que eu vou rejeitar H0. Então é só repetir aqui o exemplo, essa parte final do exemplo, substituindo em vez do n ser igual a 10, o n passa a ser 100, né? E aí ver o que dá. Até 1,645 vai mudar. E aí eu vou colocar uma outra diferença aqui para vocês treinarem, ou obter o K estrela se n igual a 100, né? Eu vou repetir isso aqui, θ0 igual a 0,05, e agora o que eu vou mudar, e a probabilidade do erro do tipo 1, em vez de ser 0,05, vocês vão mudar agora para 0,025. Então agora se muda a probabilidade do erro do tipo 1, o que vai acontecer lá nesse exemplo aqui? Então essa é uma outra diferença que pode ocorrer, né? E aí no item C, que é um pouco mais complexo, ó, se queremos testar se a gente quer testar H0 θ é igual a θ0 versus H1 θ é igual a um θ1. Mas só que agora eu vou mudar, o θ1 agora é menor do que θ0. θ1 menor do que θ0, então mostre que a região crítica, eu vou abreviar a região crítica por RC, tá bom, gente? Só para ficar padronizado, para não ficar escrevendo região crítica toda hora. Então, geralmente, quando eu dou aula de inferência presencial, eu
eu chamo de região crítica RC para ficar mais fácil, né? Então mostra que a região crítica é da forma somatório de xi menor do que c. Eu vou escrever da forma 1 estrela x tal que a somatória. Então, se eu quero testar H0, θ igual a θ0 versus H1, θ igual a θ1, onde o θ1 é menor do que um θ0 agora, não é maior, então a região crítica vai ser da forma somatória de x menor do que um c, e não maior do que um c. Então, vocês vão ter que descrever. Eu vou voltar aqui nas páginas anteriores. Aqui. Então esse pedaço aqui, ó, vocês vão fazer a verossimilhança em θ1, a verossimilhança em θ0, né? Essa primeira parte aqui vai continuar igual. O que vai mudar, o que vai fazer mudar o sinal de desigualdade é exatamente esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. Só esse pedaço que vai mudar. Então, por que isso aqui vai fazer, quando eu mudo as hipóteses, faço um θ1 menor do que θ0, por que esse pedaço faz mudar o sinal da desigualdade? Então, pensem aí um pouco, né? Então, a grande raciocínio do exercício seria isso, né? O resto, a mecânica é exatamente igual ao que a gente fez nesse exemplo aqui. Então, seria só essa a diferença e pensem por quê. Bom, então eu vou continuar aqui. Vou falar um pouco do valor P, né? A técnica do valor P. Eu não sublinhei aqui, não coloquei em negrito, mas eu vou destacar aqui que é importante, né? Então, o livro aqui, né, o autor do livro, o Boffarini, ele não chama Boffarini, qual é o nome do outro autor? Boffarini e Sandoval. Então, os autores aqui, eu vou falar o nome dos dois, né, para não ter nada contra um só ou outro, né, porque você está falando o nome só de um. Então, eu vou falar o nome dos dois. Bom, então é o valor P. O valor P que eu chamei lá na aula passada, ele chama aqui de nível descritivo. Então, o nível descritivo, que é denotado por A chapéu, é o valor que eu obtive é a probabilidade de significância, né? Seria qual o valor que eu obtive na amostra, qual que seria a probabilidade de ocorrer um valor igual ou mais extremo do que aquilo que eu observei na amostra. Então, se esse valor for menor do que a probabilidade do erro do tipo 1, eu vou rejeitar ele. Se for maior, eu não rejeito ele. Então, esse valor P ele é chamado também de nível de significância. Então, eu calculo ele como sendo a probabilidade de um valor igual ou mais extremo do que aquele que ocorreu. Então, eu vou colocar aqui um valor P no exemplo anterior. No exemplo que a gente acabou de fazer, ele fez aqui, por exemplo, da primeira aula ali, eu vou fazer para que a gente fez agora, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se precisa abrir mais uma página. Tá, eu vou adicionar aqui a página aqui. Então, o valor P, ficou vermelho. O valor P vou mudar aqui para azul. Então ele chama, né, o autor chama de nível descritivo. Nível descritivo. Então o nível descritivo vai ser, no caso vai ser a probabilidade de um valor igual ou mais extremo do que o observado dado H0.
Então suponha, eu vou colocar um exemplo aqui. Então suponha que no exemplo da Bernoulli, em n igual a 10, então n igual a 10, vamos supor que saiu o resultado somatória de xi igual a 7, por exemplo. Somatória de xi igual a 7. Então, no caso, como é que eu faço para encontrar o valor P? Eu vou calcular qual é a probabilidade de sair um valor maior ou igual àquele que eu observei. Então, o valor mais extremo do que o 7 seria ele ou maior do que ele. Então, no caso, eu vou observar um valor, qual seria essa probabilidade aqui? Então, seria a probabilidade da somatória de xi, né, menos n θ 0, vou fazer do jeito que eu tinha feito lá anteriormente, né? N θ 0 sobre a raiz de n θ 0, 1 menos θ 0, ser maior igual do que 7 menos n θ 0 sobre a raiz de n θ 0, né? 1 menos θ 0. Então, vou calcular essa probabilidade. Então, no nível descritivo, é como se eu, para calcular o valor P, é o caminho inverso do K-estrela, né? Então, para encontrar a região crítica, eu forneço para ele o erro do tipo 1, a probabilidade do erro do tipo 1, e vou encontrar o K-estrela. Para encontrar o valor P, o caminho é mais ou menos o contrário, né? Eu forneço, né, aquilo que eu obtive na amostra. Então, aquilo que eu obtive na amostra é como se ele fizesse o papel do P estrela, do K estrela, o que eu obtive na amostra, e aí eu vou calcular a probabilidade associado ao valor que eu obtive nessa amostra. Então, é o contrário, o nível descritivo é como se eu tivesse que encontrar o K estrela, né? Qual seria a probabilidade associada àquele K estrela, enquanto que para encontrar a região crítica é o contrário. Eu forneço a probabilidade do erro do tipo 1 e calculo, né, qual seria o K estrela associado àquela probabilidade. Então, o que a gente vai fazer aqui é encontrar a probabilidade. Então, como é que eu faço para encontrar essa probabilidade? Vai ser a probabilidade, então, do Z. Então, isso aqui, né, é a normal padrão. O θ0 era 0,5, né? O n igual a 10. Então, vai ser a probabilidade de Z ser maior ou igual do que 7 menos 5 sobre raiz de 10. N, né? Raiz de n 10, 0,5 vezes 0,5 fica a raiz de 1 quarto, que fica 1 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade do Z ser maior do que, então, raiz de 1 quarto, eu passo para cima, ela vai ficar 2 vezes 7 menos 5 sobre raiz de 10. Então, isso aqui vai ser a probabilidade do Z ser maior. Então, 7 menos 5, 2, vezes 2, 4, 4 sobre raiz de 10. Vai dar 1, alguma coisinha, né? Probabilidade do Z ser maior do que, então, 4 sobre raiz de 10. Vamos voltar aqui no ambiente R. 4 sobre raiz de 10. Raiz de 10, 1,26. Então, vai ficar 1,26. Então, a probabilidade da normal padrão ser maior do que 1,26. Então, eu tenho que olhar lá a tabela da normal padrão.
Então vou pegar lá, então essa aqui é a normal padrão e vou ver eu vou pegar aqui 1,26 e aí eu vou ver qual é a probabilidade associada a esse 1,26, né? Então, na verdade isso aqui é 1 menos, né, acumulado até 1,26, né? Então isso aqui é 1 menos a probabilidade do Z ser menor do que 1,26. Eu vou fazer isso porque eu vou usar o do R aqui para calcular a probabilidade. Então vai ficar 1 menos a acumulada da normal de 1,26. 0,103. Então o valor P, o nível descritivo, como fala o autor, é 0,103, né? Então nesse caso aqui, se em 10, se em 10 ensaios de Bernoulli sair 7 resultados favoráveis, o valor P associado à hipótese H0 0,5 é 0,103, é maior do que 0,05. Então nesse caso eu não rejeito o θ0 igual a 0,5. Então nesse caso aqui vai acabar não rejeitando. E aí eu vou deixar um exercício aqui para vocês treinarem esse negócio do p-valor. Então se n. Então eu vou pegar aqui o exemplo anterior. Então se o n igual a 100, né, e θ0 igual a 0,05, vocês vão obter o valor p. Então se n igual a 100 e θ0 igual a 0,5, quero testar se o θ é 0,5, então vocês vão obter o valor P se a somatória de xi observada for igual a 55 e B, a somatória de xi for igual a 75. Então basta substituir, né, o que eu fiz aqui, basta substituir o n por 100, né, o θ0 por 0,5, mas só que agora, né, o exemplo que eu fiz aqui, eu falei que o somatório de x deu 7, né, mas só que nesse exemplo vocês vão substituir o 7 por 55, calcular o valor P associado a 55 e depois calcular o valor P associado a 75. Aí vocês vão obter o nível descritivo para esses exemplos. Bom, então são essa a situação das hipóteses simples. Eu vou mostrar agora um exemplo para hipóteses compostas, a situação para hipóteses compostas, que são os testes uniformemente mais poderosos, né? Então os testes uniformemente mais poderosos, eles servem para comparar duas hipóteses simples, e ele serve também para comparar uma hipótese nula simples contra uma hipótese alternativa composta. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de teste eu posso aplicar também quando eu tenho uma hipótese alternativa composta. Então eu tenho aqui, eu vou passar logo para essa parte aqui também, peraí. Aqui tem alguns exemplos, mas depois eu falo um pouco das hipóteses compostas, mas o mais importante é esse aqui, é um teste mais poderoso. Teste uniformemente mais poderoso. Bom, então, o que esse teorema diz é, o teste uniformemente mais poderoso, ele serve para testar a hipótese θ igual a θ0 contra θ igual a 1θ1. Mas ele também serve para testar hipóteses compostas. Então, o que ele está falando aqui? Esse teste da razão de verossimilhança, ele também pode ser utilizado, eu vou até voltar aqui para o exemplo. Então esse teste aqui da razão de verossimilhança,
eu falei que ele é utilizado para testar H0 θ igual a θ0 versus H1 θ igual a θ1. Eu posso utilizar ele também para testar hipóteses compostas, desde que o H0 seja uma hipótese simples e a hipótese alternativa é unilateral também. O que significa unilateral? Uma hipótese composta unilateral. Uma hipótese composta unilateral é quando o H1 é um θ1 ou maior ou menor do que o valor que está no θ0. Então, ele não pode ser diferente. Se ele for diferente, não existe teste uniformemente mais poderoso. Ele só existe se for ou maior ou menor. Então, não ficou muito claro aqui no livro, eu acho melhor escrever. Vou abrir aqui uma outra página. Então, eu vou colocar aqui hipóteses simples versus hipóteses compostas. Então, o que significa isso? É um H0 θ igual a um θ0 versus H1 θ, vou dizer o seguinte, θ pertencente a um θ1. Então esse θ1 é um conjunto de valores pertencentes ao H1. Então, o que diz o teorema? Diz se x, um xn, é id com f de x dado θ, e f pertence à família exponencial, então o teste é uniformemente mais poderoso. Eu vou chamar de UMP, a abreviação de uniformemente mais poderoso, para não ficar escrevendo toda hora também, né? O teste também é uniformemente mais poderoso para testar H0 θ igual a θ0 versus H1 θ menor do que um θ0, ou, vou escrever um ou bem grande aqui, né? Ou H0 θ igual a um θ0 versus H1 θ maior do que um θ0. Então, o que significa isso? Se eu quero testar uma hipótese simples ou uma hipótese contra uma hipótese composta, dessa maneira aqui, da maneira 1 ou da maneira 2, eu posso fazer do mesmo jeito, fazer pelas razões de verossimilhança que eu tenho garantido, né, que esse teste de fazer a razão dessas verossimilhanças num θ0, da verossimilhança num θ1 qualquer, né, dividido pela verossimilhança no θ0, a região crítica vai ser a região crítica que é a melhor região crítica de todas. O que significa isso? É a região crítica que dá o menor erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Então, fixando o erro do tipo 1 vai dar o menor erro do tipo 2, exatamente do mesmo jeito que a gente fez os dois exemplos anteriores. Então, isso só não vai valer para situação 3, que a gente vai ter que propor um outro teste que eu vou fazer na próxima gravação. H1 θ diferente de θ0. Então isso aqui não vale. O teste uniformemente mais poderoso, ele não vale nessa condição aqui, né? Então a gente tem que fazer um outro... Perdão, um monte de coisa aqui. A gente vai ter que fazer um outro teste quando eu tenho essas condições aqui. Então, mesmo exemplo anterior, né? Então, uma coisa que ele fala aqui é o exemplo 6.4.5, né?
Então, a gente tinha feito o exemplo anterior da primeira gravação, né? Eu tenho uma normal x1, xn e d normal μ1. Então, de acordo com esse teorema, o que a gente tinha feito antes? Eu estava testando H0 θ igual a 0 contra H1 θ igual a 1. Então, esse teorema ele diz que eu também posso testar, se eu fosse fazer um teste H0 μ menor ou igual que zero contra μ maior do que zero, a região crítica vai ser exatamente a mesma, não vai mudar nada, vai ser exatamente do mesmo jeito, né? Então aqui eu posso fazer do mesmo jeito. E a mesma coisa vale, por exemplo, da Bernoulli. Eu poderia propor um teste H0 θ maior do que um θ0 contra θ menor do que um θ0. Então poderia fazer do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma hipótese simples contra uma hipótese composta, eu posso fazer exatamente do mesmo jeito. Bom, então eu vou encerrar a gravação por aqui, que a gente na próxima gravação vai para um outro assunto, que é o teste da razão de verossimilhança generalizada. Então, no próximo teste, é a situação mais complexa, né, que é a mais utilizada no geral, né? Assim, quando eu tenho o caso clássico do θ igual a θ0 contra um θ diferente de θ0. Eu quero verificar se os tratamentos são iguais ou são diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem que utilizar o teste da razão de verossimilhança generalizada, né? Talvez eu vou perder aí Vou perder não, né? Eu vou precisar de umas 2 ou 3 gravações aí para falar do teste, né, e para passar exemplos também, né, que essa sessão aqui tem muitos exemplos, né. Eu vou tentar fazer aqui com vocês alguns exemplos, mas muitos desses exemplos vocês vão ter que dar uma olhada no livro, né, tentem ler no livro, entender, qualquer coisa a gente pode tirar dúvida, eu posso fazer uma gravação de algum exercício específico aí, de algum exemplo para tirar dúvida, para mostrar como é que é feito, né, esse teste.